Boa noite a todos, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. Esse evento é formatado para vocês, pessoas que não têm formação jurídica, e aí eu já peço desculpas por antecedência caso eu cometa alguma escorregada e use algum termo jurídico e não me dê conta disso e não explique, né? Porque qualquer termo jurídico que a gente use tem que puxar ali uma abinha e explicar o que é. Acho interessante mencionar que a escolha do tema não se deu de modo aleatório, e também não se deu por conta do período de pandemia que nós estamos vivendo. Claro que a pandemia torna esse tema útil, mas nós já fizemos outros 2 eventos para tratar do tema de planejamento sucessório, na verdade, 3 eventos, um que nós denominamos planejamento sucessório, e 2 sobre inventário. Então, nós, equipe FRK, achávamos que já era suficiente. E quando nós pensamos na escolha do próximo tema, o que é que nos guiou? Por que eu digo isso? Porque para vocês saberem a importância da pesquisa que nós vamos apresentar ao final. Foram vocês, os participantes do evento, nós temos mais um participante aqui atrás, os participantes do evento que sinalizaram o interesse pelo tema testamento, o que para nós foi uma surpresa, porque nós, em princípio, achávamos que testamento era um tema muito específico e talvez não despertasse tanto interesse. E aí a gente tem que dar a mão à palmatória, né, a profissionais do marketing. Temos aqui o pessoal do Oliveira Campos, Sebastião como nosso regente, que nos orientam nesse sentido, né? Nem sempre aquilo que você pensa que vai ser do interesse do outro é o que o outro quer ouvir de você. Então, eu agradeço aqueles que preencheram a pesquisa e já peço de antemão, ao final, que participem, não leva 2 minutos, para que nós possamos sempre trazer para vocês temas do interesse de vocês, né? Porque o leque é muito amplo. Então, vamos lá, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em Direito e em Administração. Nós ocultamos aqui o ano, não é? Eu vou falar, não está escrito, mas é para vocês realmente não memorizarem. Me formei em Direito em 93, em Administração um pouco antes, em 90. Logo, não vamos fazer o cálculo. Bom, já faz um tempinho, isso dá uma boa experiência, isso é muito importante, porque, como nós sabemos, aquilo que se aprende na escola e nos livros, eu não vou dizer que a teoria na prática é outra, mas eu acho que são coisas complementares, né? É super importante a teoria, se não fosse importante, nós não buscaríamos uma atualização permanente, mas a prática é fundamental, de modo a alimentar a teoria. Então, essa vivência, felizmente, existem alguns ganhos, né? Com o passar dos anos, a gente só não é só perder cabelo e ganhar cabelos grisalhos, existe aí um ganho, e nós não podemos perder essa oportunidade de ganhar a experiência que o tempo nos traz. E como, entre o que vocês estão vendo aqui, entre esses itens, eu faço questão de ressaltar minha participação no grupo BNI Gênesis. Para quem não sabe, BNI é um grupo internacional de networking, e é um grupo em que empresários das mais variadas áreas, e eu estou lá como advogado, ocupando a área do direito de família e sucessões, empresários das mais variadas áreas se conhecem mutuamente e procuram gerar negócios uns para os outros, a partir desse conhecimento que a gente passa a ter dos membros do grupo, permitindo uma confiança, e acaba funcionando como uma caixinha de ferramentas, né? Eu gosto dessa imagem. Você precisa de um fotógrafo profissional, tem no grupo, precisa de alguém que cuida das várias áreas do direito, tem várias cadeiras ali no grupo, é muito bom. Tenho alguma produção acadêmica, e aqui eu destaco Contos e Encantos da Mediação, é um livro, nós vamos fazer uma surpresa a vocês, então eu já digo que fiquem até o final, porque nós vamos sortear alguns exemplares desse livro que eu tive a honra e o prazer de contribuir
são escritos sobre a diferença que a mediação e a conciliação podem fazer na vida das pessoas, em vez de se buscar um caminho tradicional, que é o do litígio, e de entregar na mão de um terceiro, que é o juiz, a decisão de questões importantes na vida de cada um. De certo modo, já adiantei algumas coisas desse outro slide. Quando eu falo da minha contribuição para aquele livro, eu estou falando do trabalho de mediação que o escritório faz, e é um trabalho que acaba, eu costumo dizer que ele está presente em todas as outras áreas, né? Quando nós vemos que o FRK atua focado em você e na sua família, voltado para a pessoa física e as questões familiares. Nós temos uma larga experiência nessa área, e isso é alimentado, e o diferencial é o uso de ferramentas de mediação e conciliação. Para a sua empresa, nós também atendemos pessoas jurídicas. Para o seu escritório de advocacia, são serviços prestados a outros escritórios, porque quando as pessoas estão num conflito e aquilo é decidido no Poder Judiciário, as questões acabam chegando na segunda instância. E na segunda instância, o que se tem é uma técnica de advocacia de trabalho diferente daquilo que se tem em primeira instância. E nosso escritório tem uma especialização na atuação junto aos tribunais. Aqui vocês veem a equipe. A sociedade existe desde o ano 2000, são 21 anos. Eu sei que essas fotos não nos favorecem, né? Eu não sei por qual motivo, apareço mais careca do que efetivamente sou na foto. O único que está bem aqui é o Roberto, né? Mas eu trocaria todas as outras. O Luiz não está favorecido, o Henrique, ele jura que na próxima foto vai fazer ter uma postura mais simpática para não afugentar o cliente. Nós já contratamos a Nina Venturi. Como eu disse para vocês, o BNI é uma caixinha de ferramentas, temos lá a Nina maravilhosa, fotógrafa profissional, já marcamos com ela em agosto, e eu prometo que, a partir do próximo evento, vocês vão ter aí a equipe de cara nova. Mas, de qualquer modo, somos os 4, unidos, trabalhando, cada um com uma formação, e isso enriquece demais a forma de desenvolvimento do trabalho, né? Porque cada um tem uma formação teórica, né? Isso é muito bom. Falando um pouquinho e brevemente, né, do conteúdo que nós vimos produzindo ao longo dos últimos meses, além de eventos como esse, que ficam gravados e alimentam o nosso canal do YouTube, que é FRK Explica, nós produzimos também muito material escrito entre aspas, né? Escrito, eu já estou entregando aí a geração. Material digital, disponível na maneira digital, não deixa de ser escrito, né? Só não é impresso. Disponível de forma gratuita a vocês, nós já temos aí disponíveis 4 guias, e penso com muito carinho em aproveitar esse evento para produzir o próximo guia, pode ser o guia do testamento, por que não? Sebastião, eu vou passar a palavra para eles não se entediarem antes do tempo da minha voz, para você dar esses recados e depois eu retorno. Ótimo. Aliás, já, assim, a gente vai gravar, já estamos gravando a apresentação. Tem gente aí falando que o Antoine é muito charmoso, não sei o quê. Tome muito cuidado com esse tipo de afirmação. Primeiro, que ele se envaidece muito, que é um problema. E segundo, que pode ter complicações legais isso, viu? Mas já tá dito aí, viu, Antoine? Alguém falou isso, mas enfim. Mas você começou mal, deixa o pessoal falar que eu sou charmoso, qual que é o problema? Sejam todos muito bem-vindos novamente. Sou Sebastião de Oliveira, diretor da Oliveira Campos Consultoria. Nós damos aí um apoio para esses eventos todos do FRK. É sempre uma grande alegria estar com vocês. Sejam muito bem-vindos, participem ativamente. Esse evento ele é feito para vocês, cuidadosamente pensado para vocês. Tem aí 1 hora de duração aproximadamente. Aproveitem o chat, quem não está muito acostumado, para colocar ali as suas perguntas, as suas dúvidas. Nós vamos ter um momento no final em que a gente reporta essas perguntas, questionamentos para o Antoine, e ele responde, comenta. É bem interessante, vale a pena ficar até o final aí.
Nós vamos enviar essa apresentação para vocês provavelmente amanhã. Também enviamos para vocês o link da gravação. Aliás, compartilhem com outras pessoas o link dessa apresentação, dessa gravação, que vocês julguem que pode se interessar. Aproveitem os nossos canais, os canais da FRK, tem muita coisa boa lá. No final do dia de hoje, no final da nossa apresentação, da apresentação do Antoine, tem uma pesquisa que a gente sempre propõe que vocês respondam, principalmente com vistas ao tema do próximo evento, não somente, mas a qualidade desse evento, o que vocês gostaram, não gostaram, e o que vocês gostariam de ver tratado no próximo. Aliás, esse próprio evento, como o Antônio falou, é decorrência de uma pesquisa anterior, então participem ativamente. E não percam, no final do dia de hoje, da noite de hoje, nós temos o sorteio de 2 exemplares desse livro que o Antoine ajudou a escrever, que é muito legal. Fiquem até o final e sejam, de novo, muito bem-vindos. Segue contigo, Antoine. Obrigado, Sebastião. Na verdade, Sebastião, são 4 exemplares. É bem verdade. Sendo 2 exemplares, nós vamos sortear para quem mostrar que resistiu, tem muita resistência, ficou até o final do evento, e 2 exemplares para aqueles que se inscreverem no canal FRK Explica no YouTube, não é? Então, são 4 exemplares. Vamos seguir. Hoje, eu gosto sempre de visualizar aquilo que vai ser exposto, então, por isso, a gente sempre apresenta também o formato da apresentação para que vocês tenham essa visão panorâmica, né? Testamento, vamos falar do que é testamento, quais são as formas, e prometo a vocês que eu vou procurar usar uma linguagem muito simples, muito acessível. Claro, isso aqui não é uma aula de direito, portanto, não vamos nos aprofundar, vou procurar não me perder em detalhes, vou procurar sempre manter o filtro daquilo que é mais útil, mais prático para vocês. Então, quais são as formas? Quem pode testar? A quem se pode testar? O que eu posso testar? Uma vez feito o testamento, e aí? Tenho que fazer algo mais? Que medidas, que providências preciso tomar? E a importância do testamento diante das novas formas de família. Então, começando, deixa eu já passar aqui. Pronto, fica mais fácil. O que é um testamento? De forma simples, testamento é um instrumento feito para que o indivíduo possa registrar qual é a sua vontade para após o seu falecimento. Então, colocando dessa forma, a gente já precisa pensar que, se é após o falecimento, o testamento ele só vai produzir efeitos depois da morte. Né? Aí, alguém pode se perguntar, bom, se o testamento serve para manifestar o desejo, a vontade da pessoa para após a morte dela, isso significa que ele não necessariamente possui uma relação com patrimônio? Porque quando se fala em testamento, as pessoas automaticamente vinculam a ideia de testamento à transmissão de bens. Essa ideia não está de todo errada, né? Porque, normalmente, o testamento é usado para regular a transmissão dos bens, e nós vamos ver como isso é feito, mas não só. Por exemplo, pouca gente sabe que o testamento ele pode ser uma ferramenta usada para reconhecimento de paternidade. Então, se alguém tem um filho e esse filho não foi reconhecido enquanto essa pessoa era viva, ela pode, por testamento, se declarar como pai daquela pessoa, né? Isso pode ou não ter consequências patrimoniais, né? Mas não necessariamente precisa ter. Um outro tema que pode ser objeto de testamento e não necessariamente tem consequências patrimoniais é a nomeação de tutor, né? Eu atendi uma vez um casal que, preocupado com a possível morte, né? A gente não tem bola de cristal, meus amigos, né? Basta estar vivo para morrer. Nós não estamos aqui para falar
de morte, estamos aqui para usarmos a nossa inteligência e tornarmos o evento morte, que é um evento certo, né, a gente só não sabe a data, menos traumático para as pessoas que nos importam, com as quais nós nos preocupamos. Então, quando se fala em testamento, nós estamos falando de medidas de cuidado com relação às pessoas com as quais nós nos importamos. Né? Então, não deixa de ser uma maneira de organizar um ato de amor, né? Porque quando eu cuido, eu estou revelando um amor por aquelas pessoas. Então, o exemplo que eu estou dando é de um casal com filhos pequenos e que viajava muito, que tem um bom padrão de vida e que tem um patrimônio financeiro razoável também. E, de repente, esse casal, um belo dia, se deu conta de que, se numa viagem algo acontecesse, né, os dois viessem a falecer, os filhos menores ficariam sem um cuidador, o que no direito a gente chama de tutor, né? Você precisa ter um tutor na ausência dos pais, de pai e mãe. O testamento pode servir para nomear um tutor? Sim, ele pode. E assim foi feito um testamento, nomeando tutores para aqueles filhos, e não só isso, foram nomeados tutores e foram definidas no testamento regras de gestão patrimonial. Então, os testadores, quando eu falo testadores no plural, talvez eu leve vocês a pensarem que foi um único testamento feito pelo casal. Não, cada um tem que fazer um testamento. Então, a esposa e o marido tiveram que fazer cada um seu testamento, nomeando aquele casal como tutores, caso os dois, pai e mãe, viessem a faltar. E definiram regras de gestão do patrimônio, que precisariam ser seguidas pelos tutores, caso o testamento viesse a produzir eficácia. Vamos supor que esse casal passasse o tempo, esses filhos se tornassem maiores sem perderem os pais. O que vai acontecer com esse testamento que serviu exclusivamente para cobrir essa brecha? O testamento simplesmente perde a eficácia, porque aquela situação que foi vislumbrada e que levou à produção daquele testamento não existirá mais, né? Porque os menores se tornando maiores e capazes, não se fala mais na figura do tutor. Então, o testamento automaticamente perde a eficácia. Formas ordinárias de testamento. Por que ordinárias? Porque existem formas especiais, são testamento marítimo, aeronáutico e militar. Nós não vamos abordar aqui, são coisas específicas. Vamos falar dos testamentos mais comuns. O testamento público nada mais é do que aquele testamento que é feito em cartório. Que cartório, Antoine? Existem muitos cartórios, principalmente numa cidade onde nós estamos, né, como São Paulo. Os cartórios são especializados. Nós temos o cartório que cuida do registro de imóveis. Esse cartório que cuida do registro de imóveis não é o mesmo que faz a escritura de compra e venda. Quando eu vou comprar e vender um imóvel, eu procuro um cartório de notas. Em cidades muito pequenas, muitas vezes essas atribuições, essas funções, elas acabam sendo acumuladas. Não é raro encontrar um único cartório que cuida do registro e faz a escritura. Mas em cidades maiores, eles se especializam, e eu vou falar focado no que nós temos aqui. O cartório de notas é aquele que lavra a escritura de compra e venda, e é também o que lavra o testamento. Eu posso, como cidadão, escolher qualquer cartório de notas, qualquer um, não preciso me preocupar em escolher aquele que seja próximo da minha residência. Não, posso até fazer em outra cidade. Ah, então, mas se eu fizer em outra cidade, isso não gera o risco de esse testamento não ser apresentado no momento oportuno? Aí eu vou dizer a vocês que uma vantagem de fazer o testamento em cartório, que é o testamento público, é que esse testamento ele fica registrado
numa espécie de central. É um arquivo central que é alimentado periodicamente pelos cartórios do Brasil todo. Essa central fica em Brasília. Então, vou dar um exemplo a vocês. O último testamento que eu acompanhei, feito em cartório, o tabelião informou que a cada semana, cada 5 dias, ele informa essa central, e então aquele testamento que foi feito ali passaria a compor a base de dados dessa central aí no fim desses 5 dias. O que acontece com o testamento público? Quais são os requisitos, né, para que eu o faça? Basta que eu seja maior de 16 anos, né, eu sendo maior e capaz. O que é capaz? Seja lúcido, não esteja sofrendo de nenhum problema mental, nenhum problema psiquiátrico, que permita a alguém no futuro alegar que eu não tinha discernimento suficiente para aquele ato. Eu, sendo maior de 16 anos, posso procurar um cartório e pedir a ele para que lavre um testamento público. Preciso ter 2 testemunhas comigo. Isso em São Paulo tem um custo de aproximadamente R$ 1.860. Esse custo não varia de acordo com o patrimônio testado. Aliás, no cartório e no conteúdo do testamento, não é necessário mencionar o patrimônio, a não ser que eu queira destinar um bem específico a alguém especificamente. Eu posso simplesmente, no meu testamento, dizer que deixo todo o meu patrimônio para tal pessoa. Eu não preciso dizer qual é esse patrimônio. Portanto, no custo do testamento, não entra em questão o montante do patrimônio existente no momento em que o testamento é realizado. Eu preciso ter essas 2 testemunhas, elas têm que comparecer comigo ao cartório, o testamento será lavrado, de preferência, claro que eu recomendo, com a experiência que nós temos, eu acho altamente recomendável contratar um profissional da área, porque não se chega simplesmente no cartório dizendo quero fazer um testamento e o cartório tira aquilo da cartola, né? Não, isso precisa ser pensado, amadurecido e nada melhor do que um profissional para orientar. Vamos falar do testamento cerrado. O testamento cerrado é uma espécie de testamento particular, só que qual é a diferença? Eu vou confrontar os dois. O testamento particular é aquele que o cidadão, ou de próprio punho, ou ele pode usar de um computador, ele mesmo faz o testamento, claro que assessorado por um profissional, e assina na presença de testemunhas. Existe todo um ritual para isso, ele precisa ser lido, no conteúdo dele precisa constar que ele foi lido na presença daquelas testemunhas, etc., etc. Esse testamento particular, ele é feito pelo cidadão e ele passa, seguidas algumas formalidades, a valer. Qual que é a diferença desse para o cerrado? Como diz o nome, né? Testamento cerrado é um testamento lacrado. Qual é a diferença? O conteúdo dele não é revelado. Diferentemente do testamento público, que é lido no cartório, na presença das testemunhas, e diferentemente do testamento particular, que é lido também na presença das testemunhas, o testamento cerrado não é lido. Ele é apresentado em cartório e o testador, se fazendo acompanhar de 2 testemunhas também, declara para o tabelião que aquele documento encerra o testamento dele. E o que faz o tabelião? Ele faz constar que aquele testamento, aquele documento encerra o testamento daquela pessoa, todos são qualificados ali, e aquele documento é lacrado. Ninguém tem acesso ao teor dele. Quem é que vai ter acesso ao teor desse testamento que se chama cerrado? O juiz.
após o falecimento do testador. Bom, pergunta óbvia, né? Se nós estamos pensando aqui, que nós estamos aqui reunidos no evento de hoje, e as pessoas querem saber de testamento. Eu, no lugar de vocês, me perguntaria, bom, mas qual é a vantagem e desvantagem de uns e outros? Pensando na segurança jurídica e na garantia de que, após o falecimento, a vontade do testador será levada para o inventário, eu, sem hesitar, recomendaria testamento público. Por quê? Testamento público ele é feito em cartório, isso garante que ele fique registrado em cartório, ou seja, eu não tenho um documento físico, embora eu, como testador, saia com um documento físico, mas não é aquele documento físico que será apresentado quando eu falecer e se abrir o inventário. Não é aquele. O que é apresentado é uma espécie de declaração produzida pelo cartório, dizendo: este é o testamento que nós temos registrado aqui. Então, isso resguarda, protege aquele documento da ação, não só do tempo, como da ação de terceiros. E vocês vão entender quando eu falar, fazer o contraste com o testamento cerrado e particular. O testamento cerrado, eu como testador, levei ao cartório, ele foi selado, teve lá o lacre do cartório, mas eu saio do cartório com ele em mãos. É claro que eu posso deixá-lo depositado com alguém, né? Alguém pode colocar esse testamento num cofre, mas, uma vez havendo... Gente, tem alguém com o microfone aberto, eu peço para fechar. Boa noite, amigos. Salve Vamos agora. Maria. Pronto. Foi uma medida radical. Pôs todo mundo no mudo. Bom, então, pode acontecer que o documento, o testamento cerrado ou particular, se percam. A pessoa esqueceu, ou se perdeu. O lugar onde ele estava guardado pegou fogo, né? Ou, pior, né? Porque nós estamos falando aí da manifestação de vontade e da garantia de ter essa manifestação de vontade do testador colocada para produzir efeitos após a morte dele. O que eu digo que é pior? Alguém, né, sabendo do teor do testamento, no caso do particular, porque o cerrado está lacrado, sabendo do teor do testamento, dá um sumiço no testamento, né? Então, a maneira mais segura de fazer valer a vontade do testador é usando da forma do testamento público. O testamento particular, ele acaba sendo vantajoso em algumas situações, né? Por exemplo, eu mencionei o custo do testamento público. Ele pode ser um valor simbólico para algumas pessoas, né? 1.800 e tantos reais, quase 1.900, pode ser um valor simbólico para quem está dispondo de um patrimônio grande. Mas, sendo realistas, ele não chega a ser um valor simbólico para a maioria das pessoas. Então, o testamento particular, ele pode ser um testamento vantajoso para aqueles que querem poupar esse valor e que não sejam muito jovens. Porque se eu sou muito jovem e tenho uma expectativa de vida longa, eu acho arriscado fazer um testamento particular. Ele pode se perder, né? Mas se eu já sou uma pessoa com uma certa idade, eu não quero abreviar o tempo de vida de ninguém, tá? Então não vou nem mencionar a idade, né? Que todos nós vivamos mais do que 100 anos, mas vamos lá, né? Sendo realista, eu uma vez atendi uma senhora que tinha uma doença, sabia que era terminal, e ela antecipou a transmissão do seu patrimônio. Ela não fez testamento, ela fez doação em vida.
E 2 meses depois ela veio a falecer, infelizmente, né? Mas era essa a perspectiva. Em vez de ter feito uma antecipação da transmissão, ela poderia ter optado por fazer um testamento. E poderia ter feito um testamento privado, um testamento particular, e escolhido alguém como guardião desse documento. A pessoa pode fazer mais do que uma via, né? Pode fazer 2, 3 vias, não há problema nisso, a lei não define quantas vias podem ser feitas, e ela poderia ter recorrido a um testamento particular. Uma outra desvantagem do testamento particular é que eu preciso, para fazer o testamento particular, a lei fala, no testamento público e no cerrado, 2 testemunhas, e o número é preciso. Quando a lei fala do testamento particular, ela diz, pelo menos 3 testemunhas. Por que pelo menos 3? Porque, diferentemente do que ocorre nas outras modalidades, que são público e o cerrado, no testamento particular, é possível que as testemunhas sejam chamadas, após o falecimento do testador, sejam chamadas a atestar a autenticidade do testamento. Se existe essa possibilidade de elas serem chamadas, elas precisam estar vivas. É por isso que o legislador prevê pelo menos 3. Ora, mas se estamos falando de uma pessoa que já tem uma certa idade e que tem uma perspectiva de vida, né, não muito extensa, então deixa de ser uma preocupação muito grande o fato de eu ter essas testemunhas vivas no momento da abertura da sucessão. Pessoas que sejam deficientes visuais não têm opção. A lei prevê para o deficiente visual uma única modalidade de testamento, que é o testamento público. Detalhe em relação às testemunhas. Se eu estou recomendando, como regra geral, claro, cada caso é um caso, e por isso é importante consultar um profissional da área. Se, como regra geral, eu estou recomendando o testamento público, e eu disse que no testamento público o tabelião, ele é obrigado por lei, porque há uma formalidade a ser seguida, ele é obrigado por lei a ler o testamento, e eu preciso ter 2 testemunhas. Vocês já pensaram onde eu quero chegar, né? Eu não posso chamar qualquer pessoa para ser testemunha do meu testamento, né? Porque se eu chamo lá a pessoa menos discreta do mundo, que vai lá acompanhar o ato, e sai depois por aí dizendo, olha, você sabe, o Antoine fez o testamento e nomeou como herdeiros testamentários, isso não é bom. Então, eu preciso tomar um cuidado em relação às pessoas que, infelizmente, a lei prevê, precisa ter testemunha, faz parte da segurança do ato, e eu preciso eleger essas testemunhas. Detalhe, quem eu escolher como testemunha, qualquer que seja a modalidade do testamento, não pode ser meu herdeiro. Então, quem é minha testemunha não pode estar contemplado pelo meu testamento. Eu marquei aqui, nesse slide, essa dicotomia, né, entre forma versus vontade do testador. Quando se abre a sucessão de alguém, ou falando de uma forma mais simples, quando alguém falece, né, a gente diz que houve a abertura da sucessão daquela pessoa. A primeira pergunta que se faz é, deixou o testamento? Quando o testamento é público, essa pergunta é respondida pela central, porque existe uma certidão que essa central expede, que vai atestar se há ou não testamento e onde há testamento. No inventário que nós estamos trabalhando, essa certidão apontou que a pessoa deixou, se não me engano, 4 testamentos. Nem mesmo o herdeiro lembrava que havia 4 testamentos feitos por aquela pessoa. Então, quando a pessoa falece, a primeira pergunta, deixou o testamento? Aí, segundo passo, deixou. Vamos analisar se esse testamento está
de acordo com a formalidade, o que a lei prevê. Foram seguidas as regras? Se as regras não foram seguidas, existe um procedimento que vai apurar isso. Se as regras não foram seguidas, o testamento não vai produzir efeitos. Só que muitas vezes a pessoa deixa de cumprir uma formalidade que os herdeiros, principalmente aqueles que vão se beneficiar do testamento, iniciam uma discussão, né? Ah, mas essa formalidade não tem tanta importância porque, apesar de ela não ter sido cumprida, por exemplo, o testamento particular não mencionou que ele foi lido na presença das testemunhas. A lei prevê essa leitura. E houve essa falha formal de registro, né? E não há como se demonstrar se essa leitura foi ou não feita. Mas você demonstra que aquele testamento, aquele documento é autêntico. O fato de ele não ter sido lido pelo testador é um fato, uma irregularidade suficiente para afastar a aplicação daquele testamento. Então, existe um debate, e nós vamos encontrar aí no meio jurídico as pessoas que se colocam mais ao lado da forma, não é? São mais ortodoxas, a forma não foi seguida, o testamento não deve produzir efeitos, e as pessoas que têm uma leitura um pouco mais liberal, mais flexível, colocando o foco, a importância na vontade do testador. O importante é que a vontade do testador seja demonstrada, mesmo que as formalidades todas não tenham sido seguidas. Mas, muitas vezes, esse conflito entre vontade e forma, ele não se dá de maneira tão separada, né? Muitas vezes, a certeza que eu posso ter de que a vontade do testador era aquela, é respeitando a forma. Então, muitas vezes as coisas se entrelaçam, né? Então, vamos seguir. Deixa eu não estou conseguindo passar o slide. Vamos falar brevemente do testamento vital. Eu disse para vocês que testamento é uma maneira de fazer valer a vontade da pessoa após o seu falecimento. O que de maneira leiga, se chama de testamento vital? É um documento que registra a manifestação de vontade da pessoa, mas não para após a sua morte. É a manifestação de vontade da pessoa com relação às intervenções médicas que ela deseja que sejam feitas ou evitadas, caso ela não possa mais expressar a sua vontade. Vamos imaginar alguém que entra em coma, né, e que tem o corpo, o organismo está vivo, e que, de repente, não tem mais perspectivas de ter uma vida saudável. O que fazer? Aí nós vamos esbarrar em questões éticas. O Conselho Federal de Medicina, em 1995, vejam, uma coisa antiga, baixou um regulamento autorizando os profissionais da área médica a não seguirem fazendo tudo o que a medicina viabiliza. E por que essa preocupação surgiu? Porque a medicina avançou muito, né? Hoje a pessoa não consegue respirar, põe lá uma máquina para respirar por ela. O rim parou de funcionar, põe uma máquina para filtrar o sangue e fazer a função do rim, e assim por diante. Então, nós podemos ter um organismo mantido vivo, mas aquela pessoa totalmente privada da capacidade de tomar decisão e da capacidade daquilo que para ela seria importante. Eu indico a vocês, deixa eu passar aqui, era para aparecer aqui, opa, a indicação desse livro, Mortais, foi uma indicação do meu querido amigo Rogério,
leu esse livro, releu o livro de cabeceira, eu li, é um livro muito tocante, escrito por um médico, e formado pela escola tradicional. Ele diz no livro que a formação dele como médico o levava, como profissional da área de medicina, a impedir que as pessoas morressem. Com o passar do tempo, ele percebeu que impedir que a pessoa morra está muito além do que um médico deve fazer. Porque, às vezes, aquela pessoa não quer ter o organismo mantido vivo a qualquer custo. Então, para abreviar o que ele passa no livro, e ele aprendeu e passou a ter como prática. Você tem um doente, muitas vezes com uma doença terminal. Vamos, para a gente tornar fácil a comunicação, um câncer terminal. Até onde pode a medicina ir com essa pessoa? Muito longe, né? Esse câncer pode tomar aquele organismo, essa pessoa pode entrar num estado de inconsciência e ficar nesse estado de inconsciência por 2 anos, muito tempo, não retornar mais. Pergunta que se faz, essa pessoa deseja isso? Pode ser que os familiares dela não tenham, por uma formação moral, religiosa, cultural, não se sintam à vontade para dizer ao médico, não faça tudo que esteja ao alcance da medicina. Talvez não consigam dizer isso, talvez não tenham maturidade, ou ninguém queira assumir a responsabilidade disso. Então, o que é o testamento vital? E o termo técnico seria diretiva antecipada de vontade, que é o que o Conselho Federal de Medicina usa na sua norma, né? Diretiva antecipada de vontade, ou declaração vital. É uma declaração que a pessoa faz, dizendo até onde ela quer que os cuidados médicos vão. Nesse livro Mortais, o que esse médico passou a adotar e a orientar seus pacientes e parentes? Pergunte à pessoa, pergunte a ela, né? Se você tem um pai, uma mãe, um avô, ou você mesmo, né, queira deixar esse documento feito, converse com essa pessoa, diga, escuta, o que é que você considera razoável? E o livro traz até um exemplo, né? Havia uma pessoa que tinha uma alta formação acadêmica e ela dizia que gostaria de ser mantida viva se ela fosse capaz de ver TV, né? Não precisava ser capaz de altas elucubrações mentais, altos raciocínios. Se ela fosse capaz de ver TV na poltrona, era suficiente. Já outras pessoas responderam, se eu não for capaz de decidir por conta própria a minha vida, se eu não tiver liberdade de caminhar, né, de me cuidar, eu não quero que que a medicina me mantenha como um corpo respirando e vivo, entre aspas. Então, nós estamos falando aqui de dignidade, né? Não é vida a qualquer preço, é vida com dignidade. E aí, entramos num conceito subjetivo. O que é dignidade varia para cada um, né? Então, eu vou falar por mim. Eu não gostaria de ser mantido vivo desde que eu não consiga produzir. Eu até brinco, né? Se eu chegar no estado em que eu não consiga dar uma bronca em alguém, né? Olha, fulano, não faça assim, é assado. Se eu não tiver discernimento para isso, não vale a pena. Mas isso é o Antoine. Então, o que seria recomendável, e mais recomendável se eu tenho alguma insegurança sobre os que me cercam, se eu não vejo nas pessoas que me cercam maturidade para tomar essa decisão, é importante produzir esse documento. Como esse documento pode ser produzido? A nossa legislação não menciona, outras legislações mencionam a declaração de vida, o direito brasileiro não. Então, o que se costuma também numa orientação conservadora é orientar aqueles que puderem a fazer essa declaração em cartório, uma escritura, né, declaratória, em que se faça constar o que a pessoa deseja para si.
Pode ser feito também por documento particular, com 2 testemunhas. Para que ninguém questione a autenticidade, é recomendável, aqueles que fizerem por instrumento particular, que reconheçam firma do documento. Ah, é obrigatório? Volto a dizer, a nossa legislação não regulou isso. Então, alguém pode dizer não é obrigatório porque não está previsto. Mas para não ter dúvidas, é importante reconhecer firma, e no momento de uma internação, o Conselho Federal de Medicina prevê que esse documento seja anexado ao prontuário da pessoa, para que os médicos possam saber até onde devem ir nas medidas de intervenção. Vamos lá. Opa. Quem pode testar? Eu já me antecipei a isso, qualquer pessoa capaz, a partir dos 16 anos. Pode ocorrer de as pessoas quererem fazer o seu testamento já com idade avançada. O que seria uma medida de cautela? E aí, falando como profissional, prevendo que alguém com idade avançada possa ter o seu testamento, a sua manifestação de vontade questionada por alguém que se sentiu prejudicado pelo conteúdo do testamento, seria interessante providenciar uma avaliação por um bom psiquiatra e guardar esse documento. Se houver um questionamento no futuro, esse documento pode servir como uma prova de que aquela pessoa estava, sim, no pleno gozo das suas faculdades mentais. A quem se pode testar? Quem pode ser contemplado pelo meu testamento? Qualquer pessoa, física ou jurídica. Eu participei de um evento, não faz muito tempo, promovido pela Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha percebeu a importância de divulgar para as pessoas que elas podem ter a Cruz Vermelha como beneficiária de seu testamento, né? E diziam lá, pode ser qualquer coisa, quantia em dinheiro, pode ser o uso de um imóvel por algum período, enfim, as possibilidades são inúmeras. Então, a quem se pode testar? Eu posso testar para o meu vizinho, qualquer pessoa. Posso até testar para aqueles que já sejam meus herdeiros, por determinação legal. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou casado pelo regime da comunhão parcial, só para dar um exemplo, aquilo que for adquirido por mim na constância do casamento, vai pertencer metade disso para o meu cônjuge. Quando eu falo cônjuge, isso vale para companheiro também, tá? A regra é a mesma. Mas eu quero que o meu cônjuge, o companheiro, receba mais do que aquilo que ele receberia pela previsão legal. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um testamento e deixar para ele aquilo que ele não receberia pela ordem legal. Então, ele recebe aquilo que a lei prevê, mais aquilo que eu deixei por testamento. O que se pode testar? O que pode ser objeto? Vamos lá. Se eu estou falando em transmissão de patrimônio, o que pode ser testado é o meu patrimônio. Mas qual é o limite? Né? Então, são 2 possibilidades só. Eu posso testar 50% ou a totalidade. Em que hipóteses eu não posso testar a totalidade? A lei restringe o patrimônio que eu posso testar à metade. Quando eu tenho herdeiros necessários. Ah, mas o que são herdeiros necessários? Aqueles que a lei diz que são herdeiros necessários. São aqueles, como a lei, a palavra fala, herdeiros necessários, a lei quer que esses herdeiros necessariamente recebam uma parte do meu patrimônio. Então, eu não posso dispor por testamento da totalidade, caso essas pessoas existam. Quem são elas? Descendentes, né, filhos e filhos de filhos, ascendentes, meus pais, avós, bisavós, e cônjuge ou companheiro. Esses herdeiros são necessários. Se eu sou
uma pessoa ou solteira, ou casado e não tenho herdeiros, aí se eu sou casado e não tenho herdeiros, só vai ser meu herdeiro necessário o meu cônjuge. Mas vamos supor que eu faleci, eu posso, se eu não tenho herdeiros, não tenho filhos, não tenho pais vivos, eu posso deixar a totalidade do meu patrimônio para o meu cônjuge ou companheiro, né? Não há nenhum problema nisso. Aliás, acompanhei um casal homoafetivo que não tinha filhos. Qual era a preocupação? Um deles tinha pai e mãe vivos. O outro não tinha pai nem mãe vivos, e os dois não tinham herdeiros. Qual é a preocupação? Aquele que tinha pai e mãe vivos, caso ele falecesse, pai e mãe necessariamente herdariam uma parte do patrimônio. O que fez essa pessoa? Um testamento, deixando tudo aquilo que a lei permite, que é a metade, para o seu companheiro. A gente precisa pensar em alguns detalhes, né, do tipo, vamos supor, nesse caso que eu mencionei, que cada um fez um testamento, né, nomeando o seu companheiro como seu herdeiro testamentário. Mas vamos supor que eles não morram ao mesmo tempo. Então, esse morreu antes. Se esse morreu antes, o testamento desse aqui nomeou o seu companheiro como herdeiro testamentário. Maravilha. Só que esse também fez testamento, esse que ficou vivo. E o testamento dele também previa que o seu companheiro seria o seu herdeiro. Só que o companheiro morreu antes. O que vai acontecer com o testamento desse que sobreviveu ao companheiro? Se o testamento não der um outro passo, né, prevendo, por exemplo, na ausência, né, do meu companheiro, caso ele faleça antes de mim, os meus bens ficarão para... Então, esse leque, esses detalhes podem ser previstos, de modo a que o testamento tenha mais, a gente diz, longevidade, ele possa durar mais tempo, porque se esse segundo passo não tivesse sido dado, com a morte de um, o testamento do outro perderia eficácia, né? Como a gente já falou, se aquilo que o testamento contempla, aquela situação fática, não existir mais, quando o testador morrer, o testamento vai perder a utilidade. Deixa eu avançar. Eu poderia abordar mais algumas coisas, mas eu não quero me estender, eu vou deixar para as perguntas que possam vir. Uma vez feito o testamento, né? O que eu devo fazer? Bom, você fez o testamento registrou qual era a sua vontade em relação ao seu patrimônio, ou mesmo em relação a questões não patrimoniais. Está lá preservado. Se esse testamento for feito por instrumento particular, né, do tipo, eu tenho acesso a ele, guardei no meu cofre, tenho uma via só, eu quero mudar o conteúdo dele, o que eu posso fazer? Simplesmente eu rasgo e faço um novo. Se foi feito por escritura pública, eu preciso fazer uma nova escritura, de preferência, porque se eu tentar fazer uma revogação por instrumento particular, não é que ela não seja válida, é válida, mas corre-se o risco de ela se perder e acabar valendo o testamento que ficou registrado em cartório. Então, o importante aqui é lembrar que o testamento ele pode ser revogado a qualquer tempo, desde que a pessoa esteja viva, né? Porque é a vontade daquela pessoa, ela precisa estar viva. Pode ser revogado, ele pode ser alterado. Eu posso fazer um segundo testamento complementando o primeiro. Aí tem que tomar alguns cuidados, no sentido de dizer é válido aquele outro, mas eu quero que sejam seguidas essas diretivas aqui, essas regras, complementando o outro, e assim por diante. Há muita flexibilidade. Outra coisa que é importante dizer, fiz o testamento, enquanto eu não o revogo, ele é vitalício.
ele vale enquanto eu for vivo. Detalhe importante, o testamento ele pode ser revogado, mas desde que eu mantenha o meu discernimento. Se a pessoa vier a ser vítima de uma doença mental, ou mesmo de algum consumo de substâncias que possam afetar a sua capacidade de tomar decisão, e queira, né, no impulso, alterar o seu testamento, esse ato pode ser questionado, né? Porque a mesma capacidade que eu preciso ter para fazer o testamento, ela precisa estar presente no momento em que eu decido alterar ou revogar o meu testamento. O que vale lembrar que alguém que tenha feito um testamento e depois passou a sofrer uma doença, no momento que ela fez o testamento estava lúcida, o testamento vai ser válido. E se essa doença é uma doença irreversível, isso significa que aquele testamento se tornou consolidado, né? Se for um testamento público, se for um particular, basta rasgar. Se for um testamento público e ela teve as suas faculdades mentais comprometidas por uma doença irreversível, aquele testamento vai valer até a morte dessa pessoa. Então, tudo isso precisa ser considerado quando a gente tem o testamento aí no cenário. E já que estamos falando de planejamento, e já indo para o final, se eu estou planejando e sou uma pessoa que dispõe de um patrimônio, é muito importante. Esse foi um tema abordado no evento anterior, em que nós falamos de 5 erros comuns em inventário, e um dos erros, a maior parte dos erros envolve planejamento, um dos erros é daquela pessoa que até planejou a transmissão do patrimônio, mas é um patrimônio de alto valor, e não cuidou da reserva financeira para que os seus herdeiros pudessem viabilizar essa transmissão. Então, dando um exemplo simples, vamos supor que alguém fez um testamento, planejou, teve uma postura amorosa, de cuidado, e de repente deixou um patrimônio de 1 milhão. Ora, patrimônio de 1 milhão para você transmitir genericamente, tá, gente? Não vou entrar em detalhes, só didaticamente. Para transmitir, só de imposto de transmissão, 4% em São Paulo. Existem estados que cobram 8%. Né? A alíquota máxima no Brasil, 8%. 4% é a alíquota que nós temos em São Paulo. Ora, 4%, o sujeito tem patrimônio imobilizado, não tem dinheiro, e herdou patrimônio de 1 milhão. Ele tem que pagar 40 mil só de imposto. Não tem essa liquidez. O que vai acontecer? A transmissão vai ficar parada, sujeita a multa, porque existe prazo para fazer tudo isso. Então, já que nós estamos falando de planejamento, e testamento é uma ferramenta de planejamento, das mais baratas, vamos pensar também em seguro de vida. Como eu falei do BNI como caixinha de ferramentas, se alguém tiver interesse em reavaliar o seu seguro de vida, eu tinha seguro de vida com determinada empresa e não imaginava a complexidade envolvida nesse produto. Aliás, uma companhia que me segurou por muito tempo, em determinado momento, simplesmente parou de mandar boletos. Né? Porque a gente, não que eu seja velho, né? Mas talvez eles tenham achado que eu fosse mais velho do que realmente eu seja. Quando você vai chegando a uma determinada idade e você teve seguro lá por 30 anos, tem empresas que simplesmente não renovam. E, pasmem, seguro de vida é um contrato bilateral. Se a seguradora não quiser renovar com você, isso vai virar, se você é cliente há 30 anos, vai virar uma ação na justiça, né? Com risco de toda ação. Mas existem empresas mais sérias que, quando você firma o contrato de seguro de vida, ele é vitalício. Então, no evento anterior, eu recomendei a Mariana Forcione, que é especialista em seguro de vida. Se vocês quiserem, podem, tiver interesse nesse tipo de consultoria, só se manifestar no chat ou de outra forma, eu passo o contato da Mari para vocês. A Mari foi quem me deu a consultoria e hoje eu fico seguro com o seguro de vida que eu contratei por meio dela.
Indo para o final, importância do testamento diante das novas formas de família. Eu fiquei muito feliz por ter sido contatado, não sei se a Rita vai querer se manifestar, e fica à vontade, Rita, para se manifestar ou não. Fiquei muito feliz por ter sido contatado pela Rita Colasso, que é uma pessoa, junto com a minha amiga Lúcia, fazem parte, né, de um trabalho que tem por foco a comunidade LGBTI. Existe um canal no YouTube voltado a gerar informações, orientações para esse público. Mas por que esse público específico? Porque é um público que, infelizmente, sofre ainda, e vamos trabalhar para que cada vez menos, uma enorme discriminação. Para vocês terem uma ideia, as pessoas às vezes perguntam: eu tenho uma união estável, mas é homoafetiva. Isso pode ser reconhecido como união estável? Foi preciso todo um debate no nosso sistema jurídico para que essas pessoas, essas uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, pudessem ter o mesmo tratamento que se dá às uniões estáveis de pessoas de diferente gênero, né? Aliás, foram batalhas por etapas, né? Primeiro, as uniões estáveis heteroafetivas ficaram aí no limbo. Aí conseguimos avançar, tudo por meio de atuação do Poder Judiciário, porque nós temos um Congresso muito conservador e as pessoas lá, na maioria, ainda não se atrevem a fazer uma alteração na lei. Então, todo esse acolhimento que é dado para esse público é feito via Poder Judiciário. Isso não significa que precisa entrar com ação judicial. Quando eu falo Poder Judiciário, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, então, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão vinculado ao Poder Judiciário, baixou normas que se aplicam aos cartórios, obrigando os cartórios a reconhecerem, por exemplo, essas uniões, a celebrarem o casamento de pessoas de mesmo sexo, não é? E o testamento, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante nesse contexto. Por quê? Porque, imagine, tem lá as pessoas nessa situação, vivendo 20, levando uma vida de 20, às vezes muito mais, vida conjunta, afetiva, construir um patrimônio juntos, mas não formalizaram essa união. Aí um deles falece. Muitas vezes, a família de um não acolheu aquela relação. Então, o testamento pode ser um instrumento de defesa dos interesses dessas pessoas nessa situação. A Lúcia e a Rita me relataram um caso que é chocante. A Lúcia trabalhou como superintendente dos serviços de cemitério aqui em São Paulo e teve uma trans que, no momento de ser sepultada, ela foi sepultada com o nome de registro. Ninguém a conhecia pelo nome de registro, né? E teve todo um movimento, graças à sensibilidade da Lúcia, que estava à frente da gestão dos cemitérios na época, de resgate da memória dessa pessoa, com a correção do nome dela, colocaram o nome de registro, ninguém sabia quem era, e foi substituído pelo nome social. E isso foi de extrema importância para aqueles que se relacionavam com essa pessoa, que a conheciam pelo nome social. Rita, estou vendo que você abriu a câmera, você quer falar? Fica à vontade. Muito obrigada, boa noite a todos, muito obrigada, doutor Antoine, pela generosidade, pela gentileza de nos ajudar na nossa campanha. Como o senhor falou, é verdade, nós temos uma luta, não apenas na questão da destinação do patrimônio, mas também da dignidade pós-morte, tanto a preservação da dignidade no caso da internação, né? Essa é mais fácil, porque já existe normativa
determinando que o SUS obedeça a identificação, né, reconheça a identificação da pessoa. Então, o reconhecimento do gênero e do nome é mais fácil no caso da internação, mas no caso do sepultamento, se a pessoa não fez a transformação da documentação civil em vida, isso se torna muito mais difícil. Muita burocracia, e geralmente as instituições, né, as administrações cemiteriais não reconhecem, e isso causa muita dor e muito constrangimento à família afetiva daquela pessoa. Geralmente são pessoas trans, e como a gente sabe, é um público que, por conta do preconceito, é lançado à margem, é lançado para viver na prostituição, e é um público que passa a sua trajetória toda sofrendo discriminação e negativa de dignidade. E a pessoa enfrentou tudo isso durante a vida para fazer valer a sua verdade íntima, que é a verdade da sua identidade, né? E aí, quando chega no sepultamento, tudo é violência de novo. Então, daí nós estamos com essa campanha, tanto no sentido do esclarecimento, quanto buscando sensibilizar os órgãos notariais e o CNJ para que os atos formais de vontade se tornem mais acessíveis, né? Porque, como o senhor mencionou, os custos não são para todos, né? Se o testamento público já é invariavelmente questionado na proporção do patrimônio, né? Nós tivemos recentemente o falecimento do Aguinaldo Timóteo, e vimos pela imprensa um irmão dizendo que não estava satisfeito, que ia questionar, porque ele estava fazendo a destinação de uma parte para a filha que ele ainda não havia conseguido finalizar o processo de adoção. Então, os questionamentos se seguiram. Houve, há muitos anos atrás, um outro caso de um cantor e compositor popular carioca chamado Oswaldo Nunes, que era ligado ao samba, ligado ao grupo carnavalesco, acho que Cacique de Ramos, e era muito popular esse rapaz. Ele faleceu, havia deixado o testamento, doando o seu patrimônio para o retiro dos artistas. Eu soube pela imprensa que passaram-se cerca de 12 anos, a família consanguínea certamente que não mantinha contato com ele, o repudiava, porque ele faleceu na década de 90 ainda. Então, essa família questionando a validade do testamento. Finalmente, depois de mais de uma década, o judiciário reconheceu a validade do testamento público. Então, veja, se com instrumento público já temos essas querelas todas, imagina com testamento particular, né? É um público que, infelizmente, sempre é alvo. Durante a vida, a família não quer, mas quando morre, os meus bens vêm cá, né? É isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez a gentileza da sua acolhida, e vamos marcar a data para que, em agosto, o senhor possa fazer uma fala de esclarecimento com questões específicas para a nossa comunidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Rita, com muito prazer, muita honra. E não precisa me tratar de senhor, tá? Vamos deixar o senhor no céu. E, para a gente encerrar essa parte, eu diria que a gente deveria pensar que toda forma de amor é legítima e deve ser acolhida, né? E toda forma de desamor, de discriminação precisa ser repudiada, e nós temos um papel muito importante de sermos ativos nisso, né? Nós não podemos nos omitir. Antes do sorteio, estamos falando de testamento aqui, eu quero dedicar o evento de hoje a uma amiga muito querida. Eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela quer se expor, mas vou falar o apelido, que é a Dedê. Eu não sei se ela está aqui agora, mas ela teria um curso e não poderia estar nesse horário. Por quê? Porque ela fez um comentário hoje. Eu não vou poder estar, vejo depois, mas de qualquer modo, eu não tenho bens, né? Não tenho o que deixar para o meu filho. E eu achei essa fala fantástica, porque é verdade, nós estamos aqui tratando de testamento, mas o que é que um pai e uma mãe deixam para o filho?
O que não tem muita importância, acreditem, eu falo isso de coração, é patrimônio. Isso não é o mais importante. Eu cresci ouvindo, felizmente tive a bênção de ter uma mãe muito sábia, muito iluminada, e ela sempre disse, nós éramos crianças e crescemos ouvindo isso, né? O que pai e mãe tem que deixar para filho é educação, é a formação do caráter. Por quê? Porque isso ninguém tira. Patrimônio, a gente não precisa pensar muito, né? Pelo menos quem algum pelo grisalho já deve ter visto famílias riquíssimas. Os filhos herdam. Aquilo é uma maldição. Maldição. Primeiro que aqueles que já tinham expectativa de herdar, muitas vezes, acabam não se preocupando com a própria educação. E aquele patrimônio nem gestão decente recebe, e aquilo vai feito como um vento que leva o pó. Então, o mais importante é educação, a formação. Porque, claro, nós estamos falando de testamento. Se você deixou para o seu filho uma boa formação, a moeda que ele venha receber de você, ele vai poder usar como uma boa semente e vai ter condição de transformar aquilo em algo muito, muito maior. E se você não deu uma boa formação, uma boa educação para os seus filhos, para os seus herdeiros, não é? Você pode deixar o patrimônio que for. Ou ele vai dilapidar, ou ele vai fazer um péssimo uso, né? Então, como nós passamos aqui esse tempo todo falando de testamento e cuidando disso, eu faço questão de dizer, gente, isso tem muito menos importância. Então, o que vou deixar para o meu filho? Claro, tem patrimônio, vamos falar de testamento, mas não perca o foco. O mais importante é aquilo que vai compor a personalidade daquele ser para frente. Bom, chega, já abusei da paciência de vocês, vamos para os sorteios. Quem que vai cuidar disso, hein, Sebastião? Aliás, antes de passar a bola para o Sebastião, né, que ele não vai me dizer quantas pessoas falaram quanto é charmoso, então eu não estou muito estimulado a passar o microfone para ele. Essa frase que vocês estão vendo aí embaixo é a avaliação que minha querida amiga Luísa, que não sei se ela resistiu até agora, mas no começo ela estava, apresentei a Luísa como nossa querida pianista. A Luísa é uma leitora, né, daquelas que leem um livro em 2, 3 dias. Desculpe, Luísa, talvez você leia muito mais, e ela escreveu essa mensagem em relação ao livro que nós vamos sortear, né, que é este livro aqui. Vocês verem, ele existe, tá? Isso aqui não é uma pegadinha, e essa foi a avaliação que a Luísa muito gentilmente fez no nosso livro. Sebastião, com você. Vamos lá, senhor Antoine. Gostei muito das pessoas que falaram aqui, deixaram muitas perguntas para o senhor também, tá? E elas colocaram exatamente assim: o senhor gostaria que o senhor Antoine respondesse. Então, faço questão de declarar sempre o senhor aqui, que é muito importante isso pela sua senioridade. Vamos lá, algumas perguntas interessantes aqui para a gente comentar. Alguém colocou assim: e eu que não tenho herdeiros, nem irmãos, nem marido, como é que fica a questão do testamento? Então, o testamento passa a ser fundamental, porque se você não tem herdeiro de nenhum tipo, quando você falece, o patrimônio, e que você faleça daqui a muito tempo, mas isso vai acontecer para todos, o patrimônio vai ficar para o Estado. No caso, pela legislação atual, é para o município. Então, pessoas nessa situação, a recomendação, eu faria, se estivesse nessa posição, elegeria alguém ou alguma instituição e deixaria um testamento público para essa instituição. Eu não sei se vocês sabem, mas a Santa Casa de São Paulo é uma instituição que deve boa parte do seu funcionamento à renda gerada pelo patrimônio que as pessoas deixam para a Santa Casa. Agora, se a pessoa tiver mais simpatia por outro tipo de instituição de ensino, pode deixar, por exemplo, para alguma instituição pública, e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes, porque aí vai abrindo o leque,
Eu prefiro ouvir Claro. outras perguntas. Tá ótimo. Uma outra pergunta é, quando se tem mais de um testamento, se eles forem divergentes, qual vigora? O posterior. Sempre o posterior revoga o anterior, a não ser que o posterior tenha algum vício de forma. A pessoa fez o segundo testamento revogando o primeiro, mas alguém fala, não, mas ela não estava lúcida e demonstra isso, né? Mas a regra é que o posterior revoga o anterior. Pode haver uma discussão se a pessoa não atentar, na hora de fazer o segundo testamento, de mencionar o primeiro. Porque muitas vezes eles se complementam, mas a pessoa não menciona isso, e o texto, né, qualquer texto escrito, pode ser ambíguo e gerar uma discussão. Então, é muito importante, quem for fazer testamento, na minha opinião, ter assessoria, né, para não gerar dor de cabeça depois. Assessoria de um profissional. Ótimo. Tem uma bem específica aqui que diz em que o codicilo se difere do testamento. O que é o codicilo, né? Um palavrão. A gente for olhar codicilo, pequeno código. Pequeno. Então, codicilo é uma possibilidade que nosso sistema, nossa lei permitiu, abriu, para aquela pessoa que não tem o testamento, ou tem o testamento, não entrou nesse detalhe, para dispor sobre questão de funeral, como que eu quero que seja feito o meu funeral, ou coisas de pequeno valor, né? A mobília da minha casa, esse vaso, coisas de pequeno valor. O codicilo nada mais é do que um documento feito por essa pessoa, de preferência de forma manuscrita, dispondo dessas coisas de pequeno valor antes de sua morte, né? O codicilo não revoga testamento, mas a pessoa pode estar num momento de saúde grave e vir a superar isso. Se ela fez um codicilo e após isso fez um testamento, o testamento revoga o codicilo, né? Então, o testamento é mais, codicilo para pequenas coisas, e a formalidade dele é menor. Enfim, acho que é isso. Eu acho que a gente pode caminhar com mais duas perguntas aqui. Acabou de chegar uma que é: o que é melhor para deixar um bem para uma pessoa? Fazer um testamento, doação, ou fazer uma transferência do bem em vida? Depende, né? A gente não pode cair na armadilha de achar que existe uma regra genérica para resolver situações particulares, né? Vou dar um exemplo. Essa história eu já contei em outra situação. Teve um senhor que resolveu, era muito rico e tinha ações em bolsa e resolveu em vida, para evitar o inventário, doar as ações para sua filha querida. O que aconteceu? Ele não imaginava que essa filha querida, ao se tornar muito rica, isso alimentou um outro aspecto da personalidade dela que o pai desconhecia, e se tornou uma filha menos querida. E esse senhor se arrependeu, e teve muito trabalho para anular essa doação. Então, assim, né? Depende. Se você corre o risco de, ao antecipar a herança, criar uma armadilha para si, precisa avaliar isso, né? Já, por outro lado, citei o exemplo de uma senhora que estava doente e desenganada pelos médicos, ela fez uma doação em vida, mas, se não me engano, ela reservou para si o usufruto dos bens imóveis, e essa é até uma jogada que traz um benefício tributário. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela fez, se não me engano, reserva de usufruto dos imóveis e faleceu. Infelizmente, os médicos tinham razão, 2 meses depois. Os filhos não precisaram fazer inventário, e a vantagem é que eles puderam participar dessa partilha, né? Eles participaram, discutiram com a mãe, discutiram no bom sentido, né? Tomaram parte na decisão de o que ficava para quem, de forma a todos ficarem satisfeitos, né? Então, depende. O testamento, uma vantagem do testamento é que você pode destinar aquele bem para aquela pessoa sem ela saber.
Não precisa saber. A não ser que a sua testemunha conte. Por isso que eu falei, é importante a testemunha ser uma pessoa discreta, e a não ser que você revele. Vamos lá, Sebastião. Quero falar muito, não. Para uma última, que eu acho que é mais simples, mas deve ser muita curiosidade de muitas pessoas no atual momento. Posso nomear um cuidador para meu pet via testamento? Ah, essa pergunta é ótima. Inclusive, eu cheguei a atender uma senhora que tinha câncer. Ela parecia ótima, né? Ninguém diria que a mulher tinha câncer. E ela me procurou, e uma das preocupações dela era justamente com o pet. E ela não tinha herdeiros necessários, ela era solteira, não tinha pais vivos, só que ela tinha irmãos vivos, e os irmãos tinham filhos, logo era uma pessoa com muitos sobrinhos. E o que ela me disse? Antônia, se eu não fizer testamento, ela tinha conhecimento jurídico, ela sabia que os bens ficariam para os irmãos. Mas ela queria contemplar um determinado sobrinho, e tinha razões para isso, e eu não precisei entrar nesse detalhe. Só que tinha um pet, ela tinha um cachorro que era a companhia. Quem tem animal em casa sabe que pet é membro da família, né? Membro da família. Então, é muito legítima a preocupação de quem vai cuidar do meu pet. Existem algumas possibilidades. Ela poderia ter incluído o pet no testamento, deixando, né, indicando alguém para cuidar daquele pet como novo dono, mas o que ela fez foi mais do que isso. Ela nomeou uma amiga muito querida e destinou para essa amiga um fundo financeiro, né, que seria administrado pela amiga enquanto ela cuidasse do pet. Não é que ela deixou dinheiro para a amiga ser dona daquele dinheiro, não. O dinheiro era para gerar receita para os cuidados com o pet. Infelizmente, não tive tempo de detalhar e finalizar esse trabalho. Ela faleceu, né? Veio a Covid e eu até liguei para ela perguntando se tinha urgência. Ela, não, está tranquilo. E pouco tempo depois soube do óbito dela. E quem ligou para mim foi um dos irmãos que achou o telefone do advogado na agenda dela, perguntando se ela tinha deixado testamento. A minha resposta foi não falei mais do que isso, né? Nem cabia. Não deu tempo. Então, ela ia deixar previstas algumas regras de cuidado com o pet. Achei muito legal essa preocupação e a solução que ela encontrou. Vamos lá, Sebastião. Eu penso, nós temos várias outras, mas eu penso que a gente está no nosso limite do andar aqui no horário. Precisamos fazer os nossos sorteios, né? Temos 2 sorteios. A Monique, nossa assistente de palco sem palco, vai falar então quem são os 2 ganhadores. Monique, por favor. Oi, boa noite. Vou sortear aqui. Isso é auditado, esse nosso trabalho é auditado, tá? Isso. Pela melhores auditorias da FRK Advogados. Que alguém se sente lesado, por favor, depois pode entrar com uma ação na justiça contra o Antônio. Mas quem ganhar, desculpe, Monique, só para não esquecer, quem ganhar, a gente precisa ter o endereço, né, gente? Então, quem ganhar já pode pôr no chat privado ou da Monique ou do Sebastião. Tá? Quem ganhar, se quiser, só manda o e-mail ou o WhatsApp, eu já entro em contato e já pego os dados. Então, os ganhadores foram o Arthur e a Maria Rita Almada. Vamos ver se estão na sala, porque só vale com presença confirmada, senão não. Arthur, cadê o Arthur, por favor? Só tem um Arthur? Só. Que tá iPhone. Aqui, Arthur é o meu pai, que ele tá com iPhone. Isso, foi ele. Vamos auditar isso aí depois. Hein? iPhone de Arthur e é o WhatsApp dele, né? Parabéns isso aí. ao Arthur. Isso. Parabéns ao... E a Maria Rita. Maria Rita. Almada Neder. Ela estava aqui, eu tinha visto. Ela está ainda. Está? Uhum.
Bom, Se quiser se manifestar, ou vai mandar só as informações? Agora, fala, se ela está na sala, se ela está confirmada aí na lista, acho que tudo bem, né? Depois a gente faz uma auditoria e passa para vocês confirmando que realmente ela foi a ganhadora. E os outros 2 exemplares vão... Alguém pode falar, mas isso é uma jogada de marketing? Quer dizer, é uma jogada de marketing. Para quem se inscrever no canal FRK Explica, nós tínhamos 99 inscritos. Gente, a gente vai, assim, garimpando, né? Cada novo inscrito no canal é uma festa, porque mostra que tem gente interessada em acessar o conteúdo. A gente faz o conteúdo para essas pessoas. Então, depois eu vou ver. Eram 99 antes do evento, até meia-noite de hoje, né? Aí amanhã a gente já verifica quem são os novos. Seria interessante, porque nem sempre quem se inscreve deixa, o sistema registra os dados da pessoa. Seria legal essa pessoa que se inscrever, quem se dispuser a isso, mandar um print. Como é que a gente vai fazer isso, Sebastião? Pode mandar no e-mail que a gente tem do próprio evento, ou pode até mandar no grupo do WhatsApp, se quiser, ou no e-mail que a gente tem aqui nos nossos materiais, e vai receber tranquilamente. A gente vai receber e vai mandar para vocês tranquilamente. Então tá bom. Bom, gente, é isso. Muito, muito obrigado por vocês prestigiarem mais esse evento. Como vocês ouviram, né, a Rita já mencionou que em agosto nós vamos fazer um trabalho conjunto, e além desse trabalho, Rita, se você quiser colocar no chat o link para o seu canal, fica à vontade, tá? Seria interessante as pessoas acessarem, conhecerem, né? E logo nós vamos divulgar o próximo evento FRK. É muito importante vocês nos ajudarem a definir o tema, e é para isso que a gente pede que participem da pesquisa, tá bom? Até breve, sintam-se todos muito abraçados, tá bom? Estou vendo gente muito querida e não vou me atrever a falar nome, mas fiquem sabendo que meu coração sorri com a imagem de cada pessoa que está aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau. Abraço.